Esse filme vai fazer com que você pense duas vezes antes de ir fazer uma trilha em uma floresta. Se você fosse perseguido na floresta por um monstro gigante, o que você faria? Como você sairia de lá vivo? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós iremos tentar escapar do Moldr, uma criatura sobrenatural da mitologia nórdica. Nós começamos acompanhando um grupo de 5 amigos que estão em um pub, discutindo onde irão passar seu próximo feriadão. Todos estão de saco cheio dos lugares comuns e querem fazer algo diferente. Então Robert sugere deles fazerem a Trilha do Rei, que fica na Suécia. Essa trilha pode levar até um mês para ser completada, se for feita inteira. Porém, ela é dividida em seções, então eles podem escolher o trajeto que irão fazer. O trajeto mais conhecido tem 105 km e leva de 10 a 12 dias para ser completado. Porém, eles ignoram a ideia e decidem ir embora. No caminho, Luke decide que quer tomar mais uns goles e entra em um mercado para comprar mais bebidas. Mas apenas Robert entra no mercado com Luke, e o restante dos seus amigos parecem não gostar muito da ideia, e só querem ir embora. Durante a conversa, eles mencionam mais uma vez sobre ir para a trilha, e os dois percebem que o mercado está sendo roubado. Luke, no mesmo momento que vê os ladrões, se esconde, e Robert é visto pelos bandidos. Aqui acontece aquela velha história, sobre correr, congelar ou lutar. Se bem que na minha opinião, lutar aqui não seria a melhor opção. Os dois bandidos estão armados e até seus amigos chegarem, isso é, se eles já não tiverem entrado no Uber e ido embora, né? Os dois poderiam ter morrido ali. Nesse caso, Robert só deveria ter entregado a aliança, afinal, é apenas um anel. É melhor você voltar sem uma aliança para casa do que morrer por não querer entregar a bendita aliança para o ladrão. Robert acaba sendo morto por não querer entregar a aliança, e cortamos para Luke, dentro de uma barraca, tendo um sonho sobre tudo isso, e acordando na Trilha do Rei. Eles acabaram realizando essa trilha em memória a Robert. Então, após algum tempo, eles fazem sua homenagem para o seu amigo falecido, e continuam sua caminhada durante uma chuva. Gente, nesse momento, eles deveriam parar para acampar. Existem barracas impermeáveis que vão te proteger da chuva. Em uma trilha desse tamanho, eles deveriam estar mais preparados, com os equipamentos corretos para não serem pegos de surpresa, como as barracas impermeáveis que falei, e também botas impermeáveis. As botas deveriam ser usadas alguns dias antes, para verificar se você vai se acostumar com o solado e não terá problemas durante a trilha. Dessa maneira é muito melhor do que você apenas comprar a bota e sair usando na trilha, né? Porém, eles não fazem nada disso, e Dom acaba escorregando no meio da trilha e machuca o seu joelho. Como ele se conhece, eles acham que Dom está apenas exagerando e fazendo uma cena, mas o machucado dele parece ser bem sério. Então eles decidem cortar um atalho pela floresta, que em teoria seria andar em linha reta até a hospedagem. Porém, essa é uma péssima ideia. Eles estão em um local desconhecido, então eles deveriam seguir a trilha, pois nessa trilha tem diversas cabanas, onde você pode descansar e conseguir alimentos. Então a primeira solução seria ficar na trilha. Pegar um atalho que você fez na sua cabeça não vai te ajudar em nada, e é dessa maneira que as pessoas se perdem, e precisam ser resgatadas depois de alguns dias. Porém aqui, ninguém irá vir resgatar esses 4. Se eles tivessem feito um mínimo de pesquisa sobre a trilha que iriam fazer, saberiam que logo teriam uma cabana para Dom descansar e se precisar conseguir ajuda médica. Ou no caso eles poderiam deixar Dom e mais uma pessoa na cabana e as outras 2 pessoas irem atrás da ajuda médica. Mas eles decidem ir para dentro da floresta. E dessa forma, eles estão entrando no Parque Nacional Sorek. Desculpa galera pelo meu sueco tá meio enferrujado, tá? Nesse parque não existem trilhas demarcadas, e muito menos cabines para descansar. Então aqui o negócio fica bem mais hardcore. E além disso, o terreno é muito mais íngreme que na própria Trilha do Rei, podendo chegar até 2.000 metros acima do nível do mar. Com certeza eles não iriam poupar tempo entrando aqui. Que ideia estúpida. Mas de qualquer forma, eles entram na floresta, e após caminhar um pouco por lá, eles encontram um alce pendurado em uma árvore, com suas entranhas aparecendo. Isso tem muita cara de ser algum ritual macabro. Eles acabam notando que o alce foi morto recentemente, porque ainda está sangrando, e acham que foram os moradores locais da floresta, ou até mesmo um urso. Cara, um urso não conseguiria fazer isso. Um alce, ele pode chegar a pesar de 200 a 700 quilos. Para colocar o alce ali, assim, precisaria de uma força incrível, ou sistemas de polias, que não vemos ao redor do alce, e esse seria um primeiro sinal para dar meia volta e continuar na trilha original. Você não vai querer encontrar no meio do caminho o que matou esse alce. E outra coisa galera, eles não estão fazendo a trilha na época do ano mais recomendada, que seria entre junho e agosto, onde não teria nenhuma neve, e até mesmo onde eles poderiam ver o fenômeno chamado Sol da Meia-Noite, onde não escurece por vários dias e o sol se mantém no céu, iluminando o caminho. Isso também poderia influenciar sobre a criatura, mas eu irei falar mais à frente. A época que eles escolheram é perto do outono, onde começa a nevar, escurecer à noite e também chover constantemente. E ainda por cima nessa época pode aparecer ursos pela trilha.
Durante as outras épocas, seria comum você ver pessoas também fazendo a trilha. Ao cair da noite, começa a chover novamente e eles encontram uma cabana com algumas runas nórdicas entalhadas nas árvores. Porém, como eles precisam se abrigar da chuva, eles ignoram as runas e forçam a entrada na cabana, derrubando a porta. Dentro da cabana, eles veem as runas novamente, porém agora elas estão penduradas. Essas runas significam propriedade do alce. Eu descobri isso após uma grande pesquisa sobre a mitologia nórdica. Wikipédia. E aí galera, vocês estão gostando do vídeo? Não esqueçam de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também de deixar o like se você está gostando. Bom, no momento essas runas não fazem muito sentido, e aí eles mandam Phil investigar a parte de cima da cabana. Quando ele chega lá, ele encontra algo que deveria ter feito todo mundo voltar para a trilha no mesmo instante, uma espécie de effigy, porém sem a cabeça e com os chifres no lugar das mãos. Aqui todo mundo deveria estar se cagando de medo, porém eles ainda fazem brincadeiras, apostando se alguém teria coragem de ir dormir lá em cima ao lado do negócio. Com certeza, a criatura já estava seguindo eles, e não iria perdoar a invasão da sua terra, e ainda por cima, as piadinhas. Então eles decidem ir dormir. Porém, todo mundo tem pesadelos horríveis, e Luke acorda no meio da noite, fora da cabana, e ele recebe uma marca em seu peito. Parece que a criatura precisa se dar algum tipo de medo em suas presas antes de matar elas, e parece que ela só ataca à noite. Durante o dia, ela apenas fica seguindo o grupo, sem fazer nenhum grande movimento. Bom, no dia seguinte, eles decidem pegar uma outra rota, o famoso atalho do atalho. Obviamente isso não vai acabar bem, porém aqui surge uma ideia. Já que eles não querem dar meia volta e ir para a trilha original, ou seguir o caminho correto, eles deveriam tentar passar a noite em abrigos. Como a criatura parece não entrar dentro desses abrigos, seria seguro dormir por lá durante a noite. Mas dessa vez, eles deveriam trancar a porta com algo, e também fazer vigias revezadas, onde 3 dormem e 1 fica acordado, vendo se nada vai tentar entrar, e assim revezando o sono, e não deixando ninguém praticar sonambulismo e sair da cabana durante a noite. Mas eles decidem seguir em frente de qualquer jeito, e em uma pausa para descansar, Luke sobe um morro e acaba vendo uma parte diferente da floresta, e também uma mão muito estranha em uma das árvores. Em um primeiro momento, ele acha que está vendo coisas, mas então a mão se mexe e ele vê a criatura de relance, e volta correndo para os seus amigos, dizendo que viu algo enorme e eles deveriam fugir dali. Mas ele é completamente ignorado, e eles resolvem dormir nas barracas, que acaba sendo uma péssima ideia, pois a criatura leva Hutch, e podemos ver que ele está sendo atacado na escuridão da floresta. Agora que esse cara morreu, eles decidem seguir o plano dele, de andar para o sudeste e chegar até a hospedagem. Cara, essa seria a melhor hora para dar meia volta e sair dali correndo. Então eles encontram um caminho com pegadas, que obviamente é uma armadilha da criatura, e decidem subir a montanha em vez de seguir esse caminho. Porém Luke se separa de seus amigos e vê que eles estão próximos do final da floresta, e ele também vê algumas luzes estranhas. Parece que essa criatura consegue controlar o tempo, como fazer chover e também ficar escuro, porque quando Luke começa a descer, já está de noite, e a criatura acaba levando Phil, fazendo com que os dois fiquem completamente em choque, tentando escapar de qualquer maneira. Até agora, não conseguimos ver a criatura por completo, só sabemos que ela é muito grande. Na correria, eles entram em um caminho bem assustador e encontram seu amigo morto e pendurado em uma árvore. Isso só confirma que o Mulder está realmente colocando seus amigos mortos em lugares que eles vão ver e ficar assustados. E parabéns, né? O bichão tá fazendo um ótimo trabalho. Eles encontram um pequeno vilarejo e entram em uma cabana, encontrando uma pessoa orando para uma pedra entalhada, com a imagem de Loki, e outra pessoa em pé ao lado dos dois. Então eles são pegos por essa tribo, que adora Mulder, e eles explicam que ele é um filho bastardo do deus Loki, um Jotun, uma raça de seres sobrenaturais da mitologia nórdica. Aparentemente, essa criatura escolhe pessoas com uma grande culpa para adorarem ele, e quem se ajoelhar e adorar essa criatura não carregará mais sua culpa, e também irá viver por centenas de anos. Todos que são escolhidos pela criatura recebem a mesma marca que Luke, que é a runa que significa propriedade. No caso, elas pertencem a Mulder, e todos os demais que não são escolhidos pela criatura são sacrificados empalados nas árvores. Dessa maneira, só existem 2 opções aqui. Ou você fica ali e se ajoelha para a criatura e vive por centenas de anos. Luke parece não conhecer muitas pessoas, pois ele nunca menciona ter filhos e esposa, e seus amigos foram todos mortos pela criatura. Porém, a galera desse vilarejo é meio estranha, e acho que ele não vai ter muitas opções de conhecer algumas gatinhas, né? E além disso, o destino final de quem serve a criatura é viver praticamente para sempre,
pois após Luke se soltar quebrando seu dedão, ele anda pela cabana e escuta alguns sons vindos de uma sala, onde todos os moradores da vila estão praticamente mumificados e adorando Mulder. Então esse praticamente seria o seu futuro ali. Não é muito encorajador, né, galera? Então vamos para a segunda opção, fugir. Como vemos antes, Luke não está muito longe de sair da floresta, e Mulder não está muito afim de matar ele, e sim da sua adoração. Dessa maneira, Luke poderia aproveitar o incêndio que ele começou e sair dali sem chamar a atenção da criatura, porque convenhamos, não vai ser uma Kar 98 que vai matar uma criatura sobrenatural nórdica. A única coisa que ele conseguiu fazer foi chamar a atenção da criatura e deixar ela bem puta. Nisso, ele poderia sair correndo dali, sem chamar a atenção do monstro, e caso Mulder fosse atrás dele, ele poderia usar as árvores como algum tipo de proteção, correndo entre elas, pois a criatura é muito grande e precisa correr em uma área mais aberta. E nós podemos ver várias vezes que a criatura não quer matar ele, porque praticamente ela já matou todos os adoradores, e agora talvez ela precise recrutar mais pessoas. Aproveitando disso, Luke finge ajoelhar-se para a criatura e dá uma machadada nela, conseguindo uma vantagem para correr novamente, e finalmente ele sai da floresta. E ali parece que a criatura não pode sair de dentro da floresta para perseguir Luke, pois a floresta é seu domínio. Então galera, eles deveriam ter levado em consideração todos os sinais que foram dados e voltar para a trilha original. Dom fala que não iria caminhar por 14 horas com seu joelho machucado, porém eles ficam em torno de 75 horas andando na floresta e apenas Luke sai vivo. Eu já machuquei meu tornozelo uma vez, em uma trilha, porém eu continuei pelo caminho da trilha, mesmo sabendo que demoraria mais. Sair da trilha para entrar em uma floresta desconhecida dificilmente vai fazer ser mais rápido. E após aqueles pesadelos, onde todos possivelmente viram suas mortes, eles deveriam ter voltado para a trilha e ido para uma das cabanas que ficam na trilha, esperando Dom ficar melhor ou ir atrás de alguma ajuda médica. Dessa maneira, ninguém morreria em um ritual. Então se você acabar na mesma situação, nunca saia da trilha e continue até achar um ponto que você possa pedir ajuda. Galera, se vocês tiverem algumas ideias melhores que essas, me digam nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. E também de ativar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo.